Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim, vamos falar com Deus. Vamos começar mais uma programação aqui na presença do nosso adorado Senhor, pedindo que Ele nos derrame sobre nós e a nossa família, da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu imenso amor. Sabemos que Ele pode, porque Ele é Senhor, é soberano, é o nosso guia, é o nosso amigo, é o nosso advogado, é o nosso guia. E é Ele, meu querido, que tem trabalhado dia após dia nas nossas vidas, acrescentando, providenciando, movendo, trazendo, fazendo e acontecendo, para que o nome dele venha a ser glorificado através da nossa vida. Estou tendo aqui, é claro, nesta manhã, a oportunidade de exaltar e bendizer ao nome santo do Senhor. Este Deus que tem sido para nós um alento, um sustento, um provedor. E em dias de luta tem cuidado da nossa vida, tem trabalhado por nós. E é por isso que estamos aqui. Porque Deus, o Senhor, é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus de fidelidade. Ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus que vela pelas nossas vidas e é Ele quem nos assegura vitória quando estamos vivendo os dias de dificuldade na nossa vida. Eu estava nessa manhã pedindo a Deus que me desse uma palavra, que me revelasse, uma palavra que falasse justamente sobre como nos manter na presença de Deus, firmes, inabaláveis, em dias de luta. E o Senhor me trouxe à memória aquele capítulo de número 125 do livro dos Salmos, que diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Nessa palavra a gente percebe o salmista Davi mostrando para nós que quando nós colocamos no Senhor a nossa confiança, não estaremos isentos de sermos perseguidos de maneira alguma. Porém, quando nós temos a nossa fé definitivamente alicerçada no Senhor, independente das lutas que nós venhamos ter que vivenciar, todavia o nosso espírito estará seguro no Senhor, para que venhamos, em nome de Jesus, tocar nossa vida para frente e alcançar os nossos objetivos em Deus. Sabemos, queridos, que todos os dias teremos desafios na nossa vida cotidiana. Porém, quando nós estamos verdadeiramente cientes de quem somos diante de Deus e quem Deus verdadeiramente representa para nós, nós avançamos determinadamente rumo aos alvos que nós traçamos em Deus e não tem como não alcançar e ter êxito diante de tanta peleja que nós temos vivenciado nessas últimas horas. E é por isso que eu quero, em nome de Jesus, me utilizar deste veículo de comunicação para dizer para você que nós nos tornaremos inabaláveis diante de uma luta quando nós fizermos da palavra do Senhor o nosso alicerce. E para isso não precisa você estar pronto, precisa você confiar. Não existe esse homem, esta mulher, que no dia da peleja, no dia da batalha, não tenha um choque, ou que não se entristeça ou se estremeça diante de uma batalha. O que nós temos que fazer é colocar no Senhor a nossa força, a nossa confiança. A Bíblia diz no Salmo 46 que Ele é o nosso refúgio e fortaleza em dias de tribulação. E é por isso que nós estamos aqui, porque apesar das angústias e lutas que nós temos passado, ao invés de ficarmos revoltados diante de tanta luta, nós colocaremos no Senhor a nossa confiança e Ele, de forma tremenda e bendita, nos livrará de toda angústia do mal, nos dando a oportunidade de glorificar o seu nome nas maiores tribulações. Ontem à noite eu estava pregando justamente sobre isso, sobre o poder da fé que temos no Senhor. Quando nele colocamos a nossa confiança, Ele de pronto se levanta do alto do trono da graça e nos momentos mais negros da nossa vida, a nossa profunda confiança em Deus nos dará percepção e discernimento de perceber que na nossa luta nós não estamos sozinhos. E é justamente por isso que nós, em nome de Jesus, fortaleceremos a nossa alma e nos levantaremos em meio à peleja e lutaremos, aleluia, não com as nossas armas, mas com as armas de Deus, na certeza de que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida
vida, e em dias de tribulação, ele será para nós uma salvação. E é isso, ontem à noite eu estava pregando justamente sobre isso. Quando diante de lutas e pelejas, Deus, o Senhor, dá para nós rotas de escape. Ele dá para nós sabedoria e unção do seu Espírito, para que venhamos em nome de Jesus, por meio da nossa fé, nos levantar e vencer as adversidades que em nossa volta estão. A Bíblia conta que Miqueias foi levantado num período de total depravação da moral. Ele foi levantado num período da total depravação da ética, da total depravação dos valores. E naquela ocasião o povo não tinha vergonha na cara. Eles queriam saber se resolviam os seus desejos imediatos. E por conta disso, eles não estavam nem preocupados se eles estavam diante de uma situação que fosse movidos pelo suborno, pela mentira, pela inveja. O que eles queriam naquela ocasião era ser justificados, abençoados, dentro daquilo, abençoado que eu digo, é recompensados, dentro daquilo que eles estavam fazendo. E diante daquela ocasião, Deus, o Senhor, levantou Miqueias em dias de total depravação e disse: levante-se agora, porque eu, o Senhor, serei contigo. Independente do ataque e do revés, olhe não para as circunstâncias em volta, mas olhe para mim, que sou o poderoso Senhor, que modifica o curso de uma história para dar vitória ao meu povo. Está lá no capítulo 7, do versículo 1 ao 9, você vai encontrar verdadeiramente essa história na íntegra. E é por isso que nós devemos a cada manhã olhar para o Senhor. Foi por isso que o salmista Davi, ele nos deu a instrução de olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu e o teu socorro. Eu não sei, querida, aonde você tem colocado a sua confiança. Eu não sei aonde você tem alicerçado a tua fé. A única coisa que eu posso te dizer hoje, por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus na minha vida, é que o Todo-Poderoso, nosso amigo fiel, o nosso advogado, o nosso mestre, ele com certeza em todo tempo do nosso lado vai estar, nos livrando de todo o ataque do mal e nos fazendo, por meio da nossa fé em Deus, muito mais do que vencedores. Portanto, em nome de Jesus, não se abale, não se abaixe, deixa Deus, o Senhor, te exaltar. Nesta manhã, nós contemplaremos o Senhor agindo em favor da nossa vida e nos livrando das provas mais terríveis, como prova de dizer: eu sou o Deus que livra na morte. Eu sou o Deus que pela tua vida peleja. Eu sou o Senhor que estou lutando por você. Você não está sozinho, meu querido, nessa. Assim como Deus, o Senhor, entrou numa história que aos olhos de quem passava e sabia, já tinha sido o final dela. A Bíblia conta que naquela ocasião, quando Lázaro era morto, quando Deus entrou em cena, ele modificou o curso daquela história e mostrou que ele era Deus quem decidia, quem definia o curso da história de uma vida. E é assim que eu quero determinar nesta manhã, ainda que a tua história tenha sido dado um ponto final nela, Deus, o Senhor, nesta manhã, ele manda te dizer: se eu quiser, eu te levanto até da sepultura para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Ainda que muitos estejam te enterrando vivo, ainda que muitos estejam acabando, aleluia, com um pouco de fé que tem no teu coração, eu digo, pois, para você, não se deixe abater. Assim aconteceu com a vida de Jairo. Jairo só tinha uma esperança, que o Senhor fosse na casa dele, diante daquela ocasião de enfermidade da sua filha, porque verdadeiramente ela estava muito mal e era irreversível o seu quadro. E naquela ocasião a Bíblia conta que um dos seus melhores amigos bateu no seu ombro e disse: não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta, não tem mais jeito para essa situação. E naquela ocasião ele, por confiar no seu amigo, baixou a cabeça e a fé enfraqueceu. O próprio Senhor é o amigo dos amigos. Ele tocou no ombro daquele homem e disse: você não precisa ficar assim, fique aí na sua, confie em mim, que eu vou contigo agora visitar a tua filha. Oh, glória a Deus. A Bíblia conta que naquela ocasião a primeira coisa que necessário foi fazer, foi tirar de dentro da casa de Jairo pessoas que não colaboravam, não contribuiriam para que aquele milagre acontecesse. Existem situações na nossa vida, meu querido, que para você se manter inabalável diante de um quadro negativo ou difícil demais, você vai ter que se isolar, porque estar do lado de gente negativista, de gente incrédula, de gente oportunista, de gente sem vergonha, é melhor você caminhar só. Eu lhe digo isso com causa própria de vida. É isso mesmo, é melhor você andar só do que mal
mal acompanhado. E pode ter certeza de uma coisa, Deus é conhecedor dessa luta tão profundamente, que ele disse: Lázaro, tira aí todo mundo dentro dessa casa, que esse povo que tá aí só presta mesmo para atrapalhar. Fica só eu e tu aqui, e esse meu discípulo aqui, para poder esse mistério, este milagre acontecer. Vão acontecer momentos na nossa vida que Deus, o Senhor, vai tirar a gente da nossa vida, que a gente não vai nem entender. Poxa, Senhor, era tão legal, era tão bacana. Não é mais. Só vai atrapalhar agora. Sai do meio todo embaraço, porque a menina vai se levantar. E naquela ocasião, Deus, o Senhor, sabendo que o que estava em volta ia abalar a fé daquele homem, Deus, o Senhor, se encarregou de fazer a limpeza. Assim Deus nessa manhã está fazendo. Ele está olhando o que está em tua volta, e que se porventura algo na tua volta não vai colaborar para que o milagre de Deus aconteça na tua vida, nem se preocupe não, porque Jeová mesmo cria uma situação para tirar este embaraço do meio. Mas não interessa, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser amigo, pode ser o que for. Existirão momentos na nossa vida em que nós teremos que passar só nós e Deus. É isso mesmo. No vale da sombra da morte, é um lugar que só é você e Deus. Sabe aquele lugar onde ninguém pode ir contigo? Pois é esse lugar que Deus, o Senhor, vai fazer um baita de um milagre na tua vida, para que tu saiba que Ele é Deus. E naquela ocasião o Senhor tirou alguns amiguinhos de volta, aleluia, da vida de Jairo, para mostrar que eles não estavam colaborando com nada, ao contrário, só estavam de alguma forma colaborando negativamente para que aquilo que foi iniciado como projeto de milagre ali fosse atrapalhado. E a Bíblia conta que diante daquela situação que já era um ponto final para todos, Deus, o Senhor, colocou uma vírgula e continuou uma linda história. Deus, o Senhor, quando tem obra numa vida, meu querido, não adianta. Ele se levanta do trono e Ele faz o impossível para mostrar que Ele é Deus. E nesta manhã a Bíblia fala que Ele não mudou. A Bíblia conta de forma muito clara que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É por isso que eu quero dizer para você hoje, independente da luta, coloca no Senhor a tua confiança. Independente da dor, coloca no Senhor a tua confiança. Independente da decepção, da lágrima e da ferida, coloca em Deus a tua confiança. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é expert em transformar casamento quebrado, em restaurar famílias destruídas, em levantar projetos que fracassaram, em restituir sociedades que deflagraram, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de reforma. Ele é um Deus de providência. E é por isso que nós colocaremos no Senhor a nossa confiança. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que o Senhor, de forma tremenda, Ele tem contemplado o nosso sofrimento, e por causa que Ele tem visto o nosso sofrimento de hoje, a vitória que nos aguarda amanhã, ela vai ser tão grande que ela nem revelada ainda não foi. Você vai viver no momento certo, independente de você estar chorando, sangrando hoje, pode ter certeza, a vitória que amanhã vai ser revelada para nós, tornará esse momento leve, diante da bênção que nós cantaremos amanhã. Deus, nessa manhã, querido, está te ajudando em meio a essa tribulação, está te encorajando com alegria, em meio a essa tribulação, e pode ter certeza de uma coisa, se você chegou aqui se arrastando, se levante hoje e se prepare para cantar o hino da vitória. O nosso Deus, de forma tremenda, sempre encontra um jeito de nos tornar inabaláveis em meio às lutas que nós passamos. Ontem eu estava falando sobre isso, que quando Paulo chegou na Macedônia, ele não estava soltando gritos de alegria, não, ele estava deprimido, ele estava cansado, ele estava limitado, ele estava ferido, ele estava machucado, e naquela ocasião Deus levantou o Tito e disse: levanta, meu querido, levanta e glorifica, passa a Macedônia, que o Senhor será contigo naquele lugar. A Bíblia fala que quando ele chegou lá, uma mulher por nome de Lídia disse: acampa aqui na minha casa, fica um dia com a gente, tu tens sido uma pessoa tão maravilhosa, tu tens trazido salvação para este lugar, fica aqui conosco. E a Bíblia fala que ele pousou naquele lugar, em uma determinada manhã, no capítulo 16 do livro de Atos. A Bíblia conta que diante daquela situação, ele se levantou, aleluia, e foi até a rua, foi à praça, e quando chegou lá, tinha uma menina adivinha, e ele, incomodado com aquele espírito há dias, ele levantou a mão e expulsou aquele capeta da vida daquela menina, e muitos se levantaram contra ele, levaram à praça pública, ele e Silas, meteram a chibata, mas foi chibata grande, e foi pepa sem só neles dois, e acharam um pouco sério, bota eles lá embaixo, no cárcere privado. O cárcere privado, querido, era um tipo de punição muito cruel, aonde o preso, ele era submetido a ficar amarrado numa posição durante dias,
dias. Isso. E lá mesmo, ali onde estava, ele era obrigado a fazer as suas necessidades na própria roupa. E não tinha no mundo quem tirasse eles dali. E naquela ocasião, Paulo e Silas, diante daquela situação de humilhação, eles fizeram uma escolha. Nós vamos fazer o seguinte, para que as coisas possam ficar melhor aqui neste ambiente hostil de derrota, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos cantar. Queridos, eles não sabiam o que ia acontecer como consequência daquele louvor. Eles simplesmente decidiram melhorar aquele ambiente hostil, cantando louvores a Deus. Você é daquele tipo que quando chega no ambiente você coloca tudo para baixo? Ou você é daquele tipo de gente que quando chega no ambiente, ainda que esteja tudo para baixo, você levanta com o seu louvor? A Bíblia conta que eles ficaram louvando e todos os presos que com eles estavam ali, junto daquela mesma punição, começaram a ouvir aquele louvor, e aquele ambiente que estava numa situação de total depravação e derrota, naquele ambiente de total angústia e decadência, o louvor começou, aleluia, a trazer ao coração daquele povo encorajamento e fé. A Bíblia conta que do meio pro fim, meu irmão, começou um ribuliço tão grande acolá, que caiu pedaço de cadeia para todo canto. Era caco de cão para todo lado, e Deus, o Senhor, sendo glorificado naquele lugar. E não ficou nenhuma cadeia de pé que o Senhor não quebrasse. E é assim que eu digo para você, Deus, o Senhor, vai te surpreender no meio desse louvor. É no meio dessa oração que Deus, o Senhor, vai mandar fogo de cima para baixo, o anjo voando e guerreando, quebrando cadeia do inferno, esfacelando tudo quanto é de magote de demônio, para dar vitória para você. Então não se preocupa com nada, meu querido. Eu sou uma das tais que muitas das vezes acorda atribulada, e porque nem durmo. Eu tenho nem dormido nessas últimas horas, Deus sabe. Mas quando eu estou no ápice da tribulação, eu começo a dizer, Senhor, eu vou fazer isso? Não. Satanás não vai me oprimir, não. Eu vou glorificar o teu nome. E começa a glorificar, e começa a cantar, e começa a louvar, e começa a crer que Deus, o Senhor, tem na sua mão o poder de fazer acontecer mais, infinitamente mais do que o que nós pensamos ou esperamos. E é isso que eu e você vamos fazer hoje. A Bíblia conta que Zacarias estava no templo adorando ao Todo-Poderoso, e a Bíblia conta que diante daquela ocasião, Deus, o Senhor, mandou um anjo. Vai lá, Gabriel, vai lá e diz para este homem que o louvor dele chegou diante do meu trono, e hoje é o dia. Ei, hoje é o dia. Hoje é o dia. Deus já tem o dia da tua vitória agendado no trono da glória, e ele só faz dar um grito. Vai lá, Gabriel, desce lá e leva a boa nova, enquanto Miguel manda pé todo quanto é de embaraço que está no meio, tentando atrapalhar a vitória que eu tenho para entregar para esta pessoa que está me ouvindo agora. Eita, Jesus, nesta manhã, querida, em nome de Jesus, tenha no seu coração a plena convicção de que Deus, o Senhor, é poderoso, e que Ele faz infinitamente mais para abençoar a vida daqueles que nele confia. É manhã de providência. A Bíblia fala que o Senhor é a fonte da felicidade, é a fonte da cura, é a fonte da vitória, é a fonte da força, é a fonte da prosperidade, é a fonte da providência. E é por causa dessa bondade, é por causa dessa graça, é por causa desse imenso amor que nós estamos aqui clamando, orando, buscando, nos submetendo à bondade bendita deste Deus perfeito, grandioso, milagroso, aquele que falou, aquele que dá vida, aquele que dá saúde, aquele que dá o nosso pão de cada dia, aquele que cuida da nossa família, aquele que trata com o nosso coração, aquele que de forma bondosa, bendita, não intermedia apenas, mas ele cumpre de forma tremenda, cabal, tudo aquilo que tem nos falado, tudo aquilo que tem, aleluia, prometido, tudo aquilo que tem idealizado para nós. Ele, de forma tremenda, bendita, santa, reta, agirá na nossa vida de uma forma tão extraordinária que nós ficaremos boquiabertos, em êxtase, sem entendimento até, diante daquilo que Deus, o Senhor, vai fazer de forma sobrenatural para abençoar a minha vida e a tua vida. Então hoje, não queira compreender como Deus vai fazer. Deus, o Senhor, se utiliza de fundamentos que são totalmente contrários, fora da nossa forma de pensar, para atuar na nossa vida e nos levantar, aleluia, desse sono de impossibilidade. Eu creio que hoje, Deus, o Senhor, Ele restaurará a nossa vida, Ele alegrará o nosso coração, Ele nos dará em nome de Jesus oportunidade, vitória, condição, apoio, para que venhamos vencer mais esse drama, mais essa peleja que eu e você estamos passando hoje. A Bíblia conta que Jó estava vivendo um momento tribuloso da sua vida, e enquanto ele se decidiu, se posicionou em orar pelos seus, a Bíblia conta de forma muito clara que Deus lhe restaurou a sorte e lhe devolveu em dobro tudo que ele possuía antes. Deus hoje, com certeza, da mesma forma, continua restaurando a nossa vida, e Ele vai lhe dar saúde dobrada, Ele vai lhe dar tudo que você perdeu de forma dobrada, e o nome dele vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. Sabe qual é o segredo de uma vida abundante? É entregar
entregar a nossa vida na mão do Senhor. Sabe como é que você passa por um vale de forma inabalável? É crendo que o Senhor é Deus. Eu creio que nesta manhã Ele, de forma gloriosa, trabalhará em favor das nossas vidas, para que Ele possa nos dar a oportunidade de glorificar o seu nome aqui nesta terra. É manhã de providência? Eu não tenho a menor dúvida. Portanto, eu te chamo agora para orar. Vamos orar, vamos apresentar a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele pode, Ele faz infinitamente mais para abençoar a minha vida e para abençoar a tua vida também. Espírito Santo querido, é diante do seu altar que estamos aqui agora, glorificando, exaltando, bendizendo a tua pessoa santa e bendita. Entra com a providência, meu Senhor, e haja, meu Senhor, poderosamente nas nossas vidas. A tua palavra diz que tu não mudou, que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, nós cremos na tua fidelidade, nós cremos na tua bondade, nós cremos no teu imenso amor, nós cremos, Senhor, nas tuas oportunidades que tu tens, meu Senhor, aleluia, para a nossa vida. E assim, meu Senhor, eu te peço, nos cobre com a tua mão de poder, quebra todo o laço do mal, entra com a providência, meu Senhor, nas nossas vidas. Vai agora, meu Pai, de forma gloriosa, bendita, santa, meu Deus, movimentando as mãos de poder e agindo, meu Pai, em favor das nossas causas. Sabemos que tu és o Deus de força, que tu és um Deus de vigor, que tu és, meu Senhor, Deus, aleluia, de fortalecimento e graça, que nos ajuda, meu Pai, do dia da batalha. Senhor, supre as nossas necessidades. Ninguém melhor do que o Senhor para conhecer a nossa problemática. Senhor, tu sabe que não tem sido fácil caminharmos até aqui, mas tu és um Deus de fortaleza, que tem nos dado estrutura, posicionamento, vitória e vigor em meio à luta e à guerra, para que venhamos saber que quando tu entra numa batalha, tu entra para abençoar. Portanto, em nome de Jesus, nas tuas mãos colocamos a nossa vida, aquilo que nos oprime, aquilo que nos angustia, aquilo que nos atribula, aquilo, meu Senhor, que nos angustia, nós colocamos perante o teu altar. Repreende toda desolação, toda ruína, todo limite, toda dor, toda tristeza. Senhor, não tem sido fácil, mas nós cremos que tu está do nosso lado, e é por isso, meu Senhor, que não ficaremos abalados em meio aos ataques frequentes do mal contra a nossa vida. Queremos aqui e agora acreditar que tu, meu Senhor, é poderoso o suficiente para fazer, meu Senhor, com que venhamos vislumbrar um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo de libertação, um tempo de alegria, um tempo de regozijo perante a tua doce e preciosa presença. Senhor, que esta seja uma manhã de resposta. Movimenta a tua mão de poder agora e de forma grandiosa, bendita e reta. Faça por nós aquilo que não podemos fazer. A tua palavra diz de forma muito clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, e é por isso que estamos aqui de posse da vitória, porque sabemos que esta manhã tu há de inclinar para nós os teus ouvidos e restaurar a nossa sorte, porque tu és um Deus, aleluia, que vela para cumprir com a tua palavra. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, inabaláveis ficaremos como os montes de Sião, na certeza de que o mal não permanecerá, na certeza de que tu és um Deus que a nossa sorte muda, na certeza, meu Senhor, de que tu estás com as tuas mãos de poder estendida sobre a nossa vida, nos ensinando, instruindo e abençoando, para que na nossa impossibilidade tu possa ser Deus. Assim entregamos a nossa vida e o curso dela nas tuas mãos, e te pedimos, meu Deus, encarecidamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que tu possa, meu Pai, nos conduzir debaixo da tua graça, com fé e força, na certeza de que aquele que a boa obra começou é fiel para aperfeiçoá-la. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, em meio às crises, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, que nós venhamos estar bem firmados no Senhor, para que essas lutas, meu Senhor, não nos estremeçam e nem tampouco nos abalem. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que nesse planeta risco corremos, porém, aquele que restitui dos prejuízos, aquele que nos levanta em dias de lutas, que nos põe por terra, está de pé para nos levantar e com a sua destra fiel batalhar as nossas guerras e nos fazer vencer em meio ao nosso cansaço. Assim eu vos abençoo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é que eu te oro, meu Senhor, e pela fé já te agradeço. Amém. Que Deus seja louvado em Cristo Jesus, nosso Senhor.